o sombreamento, lado esquerdo escuro clareando para a direita, só que aqui ele tem uma área que é quase um contorno na frente, mais escuro, e de novo escuro na frente, clareando para dentro. Aqui eu já começo a fazer uns detalhes pequenos. Como eu disse, a última parte que eu vou terminar são as patinhas do lado de cá. Então eu venho fazendo todo sombreado. Com a direção do lápis eu crio mais volume. Uma sombra com mais precisão com a ponta do lápis, eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês. E aqui eu já basicamente termino de fazer essa lateral. Aqui eu posso dar uma sombra, um degradê um pouco mais suave. Com isso eu ganho destaque no inseto. Fica um clarão na parte de baixo, que é uma luz rebatida. A parte do escaravelho ele é muito claro, espelha demais, então qualquer coisa que tenha de luz, ele espelha. Acho que vocês já estão conseguindo ver bastante parte do detalhe. O nosso lado esquerdo aqui vai bem concluído. Eu vou entrar com um esfuminho mais fino. Por favor, sempre deixar o material próximo a vocês, eu já comentei isso mais de uma vez, para vocês não precisarem ficar saindo da mesa, para não perder a concentração em momentos que nós só vamos, não retornamos. Agora eu já vou entrar com um 6B, dando o detalhe mais escuro para dar mais volume ainda, com mais escuro, mais profundidade. São as últimas partes de detalhe em pata. As perninhas. Então eu vou definindo, aqui eu vou dar uma definição um pouco maior na sombra. Aqui também. Acho que já está começando a ficar bem destacado. Já dá para enxergar legal. Eu vou daqui a pouco começar a fazer o outro lado. Não que eu não tenha aqui obrigatoriedade de repente, se eu quiser retornar aqui do outro lado, do lado da esquerda, dar um detalhe ou outro, eu posso, não é uma obrigação você ter... terminei e vou para o outro lado, não retorno mais. Não tem obrigação. Aqui eu vou fazer um efeito diferente, o casco de laranja. O escaravelho ele não é liso, então só próximo à luz eu vou dar esse efeito. Porque normalmente onde tem muita sombra isso não aparece. Então, onde tem luz eu vou dar um efeito, onde não tem eu vou deixar mais liso. E agora eu vou efetuando a sombra do lado esquerdo, ou perdão, direito. Agora eu já estou direto com 6B, eu não vou retornar no 2. Eu vou me manter com 6B até o final. Aqui o que eu comentei, a mão fica suja, não sei se vocês conseguem perceber, mas o canto da sua mão vai ficando suja e você mancha o desenho. Então é sempre bom você estar com o material próximo que você limpa com facilidade. Do outro lado a mesma coisa.
Sombreio sempre a parte interna agora, a parte próxima ao corpo. Aqui eu acabei sumindo com o meu U. Eu fiz uma ampliação aqui da pata, do corpo, aliás, e cobriu a parte inicial da pata. E aqui eu continuo detalhando. Parte inferior mais escura aqui também. Eu não detalhei a asa ainda, poderia ter detalhado antes de ter dado essa sombra, mas eu tenho distância suficiente para fazer não preciso colocar a mão em cima, eu tenho distância suficiente aqui, então eu consigo sombrear com tranquilidade, sem tocar, sem sujar. Novamente eu venho aqui, acento o contorno, é um contorno que a gente chama de contorno disfarçado, que você contorna, você some ele com o degradê, aqui é o idem. E está quase pronto. Já consegue visualizar ele com uma facilidade maior. Embaixo novamente. Começo com ele escuro. E vou clareando para cima. Assim eu vou obtendo um volume melhor. Sempre que eu tiver possibilidade de acrescentar detalhes e volumes, eu sempre o farei. Então, sempre que vocês tiverem a possibilidade de dar um detalhe, um claro escuro que vocês percebam no inseto, o façam, porque dá um destaque, ele cria uma naturalidade no desenho maior. O que acontece? Eu não posso deixar essa linha aqui reta por inteiro, sem dar destaque nela, porque senão vai ficar algo estranho. Vai parecer que ele foi cortado ao meio e não é uma asa. E a asa do escaravelho, ela não é reta, lisa. Ela tem nuances, né? Então você vem dando tantos destaques. Observa que as linhas, elas me apoiam a fazer os movimentos. Então aqui eu vou fazer movimento ao contrário, movimento de dedo, né? Que a gente conversou também na aula. E aqui eu já tenho mais detalhes. Como eu disse, próximo à luz, eu vou começar a dar um detalhe meio que de casca de laranja, né? Porque ele é meio detalhadinho. Posso entrar com esfuminho, bem sutilmente, com a ponta dele. E destacá-lo. Não vou ficar enchendo muito de detalhe, não vou fazer ele hiper realista. Eu vou deixar ele com bastante detalhe, mas não hiper realista, não é a minha intenção. Senão vocês vão ficar cansados de me ouvir falar e de me ver desenhando. E aqui eu começo a fazer aqueles detalhes que eu falei, tipo casca de laranja.
eu posso também passar o lápis. Eu não tenho obrigatoriedade de sempre que eu passar o lápis eu voltar com o esfuminho. Eu posso deixar os traços. Se eles estiverem enriquecendo o meu desenho de alguma maneira, eu deixo esses traços. Se eles estiverem empobrecendo, aí não, claro que não. Eu volto e passo o esfuminho ou passo o pincel. A vantagem de se passar o pincel é que quando você quer deixar as linhas, elas ficam com mais suavidade do que o esfuminho tende a manchar mais. Espero que vocês tenham gostado tanto da aula quanto do momento cultural de explicação de para que serve o escaravelho, como ele era visto. Aqui novamente a gente vai fazer o que a gente comentou bastante, que é o corte da borracha, quando eu preciso de detalhe. Por favor, não deixar na reta da mão, tá? E se for criança, óbvio, peço para o seu pai fazer. Agora eu tenho um cantinho de borracha bem detalhado, bem fininho, e eu consigo abrir uns pontos de luz, fazer umas brincadeiras que eu acho interessante de ser feita. Eu consigo destacar melhor com um cantinho da borracha. É claro, se você tiver um limpa-tipo, você só moldar o limpa-tipo e fazer os detalhes que você quer. Eu começo a brincar com os detalhes melhores. E aqui eu vou só destacar a cabeça do escaravelho, que eu achei que ficou muito fundido com a parte superior. Então eu vou fazer um contorno e vou suavizá-la para cima. Observa como é que eu tenho um volume melhor agora. Esse é um 6B. Esse é um dos mais comuns, ele é baratinho. Ele é bom de trabalhar, ele é gostoso de trabalhar, é bem macio. Só para anotar, eu usei um 2B para fazer sombras médias e um 6B para as sombras mais escuras. E para esboço, o nosso HB, o número 2, um lápis comum. Bom, espero que tenham gostado da aula, espero que tenham visto legal. O escaravelho até que ficou, e até uma próxima. Muito obrigado, um abraço a todos.